Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Um domingo glorioso. Mais uma escola bíblica dominical. Estamos felizes por mais um final de semana e mais um estudo panorâmico do Antigo Testamento, hoje no livro de Josué, ministrado pelo nosso irmão Robledo. Vamos estar orando pela vida do Robledo nesta hora, estamos colocando as nossas vidas diante do Senhor. Quero convidar você que está em casa a pegar a sua Bíblia no livro de Josué, ficar com o livro, a Bíblia aberta ali, acompanhando o estudo ministrado pelo Robledo e fazendo os seus questionamentos ali no chat. A gente vai estar acompanhando e depois estaremos respondendo ali as dúvidas dos irmãos. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida do teu povo, obrigado pela vida do teu servo Robledo, que se coloca à disposição para ministrar mais uma aula diante de ti, Pai. Usa teu servo, usa, Senhor Deus, a ministração da tua palavra, ó Deus, e que seja para a tua honra e glória, Deus. É a nossa oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos agora para nosso panorama bíblico. Terminamos o Pentateuco na semana passada, agora nós vamos dar início ao primeiro dos 12 livros históricos. Vamos hoje estudar o panorama do livro de Josué. Então, bom domingo para você que está em casa com sua família, você que está assistindo num horário depois aí, porque de manhã tem um compromisso, ou ainda está trabalhando. Alguns de nós estamos trabalhando, né? Outros ainda estão aguardando esse período difícil. Mas que Deus abençoe você, seu estudo, a sua casa e a sua família. Vamos orar juntos? Tu és bom, Senhor. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo ensino que o Senhor tem separado para nós nessa manhã de domingo. Te agradeço. Peço que o Senhor esteja com a vida de todos os meus irmãos, que seja um momento de aprendizado para todos nós, para que nós possamos sempre prosseguir em Te conhecer, Pai. Nos abençoa, esclarece a nossa mente para o entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Josué, a gente saiu do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, e agora nós estamos no livro de Josué. Moisés morreu e o Senhor chama Josué e diz: Moisés, o meu servo, é morto. O primeiro grande desafio de Josué é estar na posição de um homem que a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Então Moisés era o grande líder e agora vem Josué, assume essa posição chamado por Deus e vai liderar o povo de Israel agora nesse momento final antes de receberem ou adentrarem a terra prometida. Lembrando que Josué vem da velha geração, vamos dizer assim, do pessoal que foi a Canaã, e só que só ele e Caleb voltam com as boas notícias. Só Josué e Caleb trazem a visão para a comunidade de Israel, a visão de Deus, a visão de que há uma terra separada para nós, que Deus separou para nós. Nós viemos trazer as boas novas sobre a terra. E os outros não. Os outros trouxeram os empecilhos, dizendo que nós vamos morrer. E esse Josué, agora ele assume a posição de líder dentro do povo de Israel no momento de guerra. E antes da gente começar, eu quero pensar aqui com você quais são os elementos importantes quando a gente está falando de uma guerra. Né? Você pode ter ouvido falar de algumas guerras na história, você pode ter ouvido falar mais recente na guerra da Síria, você pode ter lembrança da guerra Irã-Iraque, a guerra do Kuwait, a guerra das Malvinas, anos 70, ou você pode ter estudado um pouco mais sobre a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ou alguma outra guerra.
que você possa tanto ter estudado quanto assistido um filme ou alguma outra coisa parecida. Quais são os elementos indispensáveis para se ganhar uma guerra? A gente vai pensar primeiro, provavelmente, no material bélico, né? Quais são as armas que se tem? Qual o tipo de arma? A gente vive às vezes uma tensão de que pode acontecer um confronto entre um país e o outro, e a primeira coisa que a gente pensa e fica com medo é qual o potencial de armas desse país e o que ele é capaz de fazer com o potencial que ele tem em mãos. Eu particularmente penso muito nisso. Então, se falamos em uma guerra, quais são as formas, quais são as estratégias, o que é preciso para ser bem sucedido numa guerra? Número de soldados, estratégia de guerra, conhecer bem o inimigo, ter as armas mais poderosas, saber atacar ou contra-atacar na hora certa. São várias coisas que eu posso pensar e você pode pensar alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Mas é importante pensar que agora esse momento que Israel vai para uma batalha, a Terra Prometida está muito próxima, chegou o momento. E como pensar agora? Quais são as armas? Qual é a estratégia? Como vamos proceder a partir de agora? Qual vai ser a investida? Como vai ser esse momento tão importante da conquista daquilo que Deus já prometeu? Então vamos à visão panorâmica do livro de Josué. O autor é anônimo. Em alguns vídeos eu pesquisei, alguns falam que foi uma parte foi Josué, outro não. Já aquele que organizou a nossa revista, ele coloca como o autor anônimo. O que é mais importante não é a questão referente a isso, mas o estudo do livro em si. Então a gente tem a data aproximadamente 1370 a.C., o local onde acontece, onde é narrada a história em Canaã. O alvo é a geração que conquista a Terra Prometida. O versículo-chave, Josué 1:8, e a palavra-chave é conquista. Josué 1, versículo 8. Esse é o versículo-chave do livro de Josué. Josué 1:8 diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nesse versículo tem a orientação: não cesse de falar, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, consequência, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. De baixo para cima, a gente pode dizer que para fazer o caminho prosperar e ser bem sucedido, é necessário falar do livro da lei, a lei do Senhor, sempre, meditar nele de dia e de noite e fazer tudo de acordo com está nele escrito. Sucesso para Israel no livro de Josué é palavra. Meditar na palavra de Deus o tempo inteiro, de dia e de noite, o tempo todo. No esboço, a gente entende que Josué é um homem de coragem. E entender o livro de Josué não é difícil. É só a gente fazer conta. O livro tem 24 capítulos. 12 são a conquista da terra, 12 a organização da vida em Canaã. Na nossa revista tem um esboço simples que diz assim: do 1 ao 5, a gente fala da conquista, é antes de Canaã, planejamento. Do 6 ao 12 é a conquista da terra em Canaã. Essas são as vitórias e derrotas. E depois a gente vai para a segunda parte, a segunda metade, primeiro do 13 ao 19, que fala da divisão das terras, e depois do 20 ao 24 são os ajustes finais. Então a gente tem conquista
e a gente tem organização. Então é necessário primeiro conquistar a terra. Uma vez terra conquistada, é necessário organizar as coisas. Deus, muito claro na orientação de Josué, é necessário conquistar. Conquistamos a terra toda, agora vamos arrumar a casa. Essa não é mais uma terra qualquer. Essa é a terra prometida por Deus para o seu povo, e agora o seu povo vai habitar neste lugar. Então, este lugar agora, ele é habitado pelo povo de Deus e que vai seguir as leis de Deus. Então, é necessário organizar a casa. A gente pode resumir Josué em uma sentença dizendo assim: Josué conduz Israel nas batalhas pela posse da terra e organiza uma nova nação. E sempre que a gente fala em conquista, geralmente a gente vai atrelar a questão conquista à palavra sucesso. É inevitável. Então, só que o sucesso para a sociedade de hoje, eu não vou dizer só de hoje, mas sociedade secular, muitas vezes está atrelado a não medir esforços para chegar a um objetivo. E muitas vezes esses esforços eles podem ser de quaisquer forma, como se os fins justificassem os meios. Mas com Deus não é assim. Deus dá a orientação para Josué, o versículo-chave, meditar na lei, e a orientação de Josué não é isso. A orientação para Josué é fazer tudo conforme Deus estava dizendo. Tudo conforme Deus estava orientando. Josué é a figura humana responsável pela liderança naquele momento, mas a condução, a vitória, a providência vem do Senhor. A liderança de Josué, ela é eficiente porque é uma liderança totalmente submissa à vontade, à voz e à determinação do Senhor. Por isso que o versículo-chave é 1:8, que ele vai dizer: não há sucesso sem a palavra de Deus. Para ter sucesso, Deus diz a ele, é necessário meditar na lei de dia e de noite, falar da lei de dia e de noite. Meditar aqui, diferente do que a gente pensa hoje, implica em ler repetidamente em voz baixa. Meditar, ler em voz baixa. Então ele está o tempo todo lendo, relendo, lendo a palavra e aprendendo a palavra. O sucesso de Israel está na condição obediente de Josué, em entender que a liderança é de Deus, a vitória é de Deus e é necessário meditar na lei. A palavra de Deus é a chave. Então a gente tem aqui duas dimensões. A dimensão pessoal, que é memorizar as escrituras, relacional, repetir a lei do Senhor aos outros. Preste atenção que eu vou primeiro do pessoal para o relacional. Então eu vou meditar a lei, eu vou repetir a lei em voz baixa, eu vou aprender a lei e eu vou aí sim repetir a lei aos outros. Eu preciso aprender a lei de Deus para que eu possa, sabendo a lei de Deus, eu repetir a lei de Deus aos outros, sejam aos meus filhos, aos meus irmãos, aos meus amigos, aos meus irmãos mais novos na fé, seja a classe que eu posso, no momento, estar ministrando uma palavra, seja as irmãs que estão no departamento infantil para as crianças, saber a lei e ensinar, repetir a lei para os outros. Aqui eu estou falando de Israel, estou falando da lei mesmo, tá? Saímos do Pentateuco, estamos livros históricos começando agora. A palavra meditar, ela também está no Salmo 1, versículo 2, e a recomendação é que devemos fazer isso continuamente. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr, mas também tem a versão que diz: medita. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar aqui é ler repetidas vezes. É ler e reler e reler
e reler. Quer aprender alguma coisa? Vamos ler várias vezes. E você vai entendendo, e a lei de Deus, você vai lendo a lei de Deus. Israel precisava ler a lei de Deus e ensinar a lei de Deus para os seus filhos, para as suas próximas gerações. A gente está falando aqui de 2 gerações. A antiga geração e a nova geração. A antiga geração, ela vive os milagres, saída do Egito, abertura do Mar Vermelho, passagem de Israel, destruição de Faraó e do exército do Egito. E aí a velha geração esbarra na falta de fé. E a gente tem Josué e Caleb acompanham a nova geração, porque a geração de Josué e Caleb não vai entrar na Terra Prometida, e junto com essa nova geração, essa galera nova que cresceu e vai sim desfrutar desse momento importante que é a conquista da Terra Prometida. Fica também para a gente pensar com relação à nossa vida, nossa aplicação diária com a Escritura. E a gente pode perguntar assim, né, para a gente mesmo: quanto tempo você dedica na leitura da Bíblia? E a gente pode ir um pouquinho mais além. A sua leitura tem sido uma leitura rasa ou você tem procurado meditar? Guarde isso para você como eu estou guardando para mim agora. Mas é importante a gente pensar e repensar sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura no que diz respeito ao estudo da Escritura Sagrada. Quanto tempo a gente tem dedicado? A gente tem dedicado à leitura? Será que o tempo de leitura que o Senhor deseja, o grau de intimidade que Ele quer ter conosco, ele é condizente com o tempo que a gente se propõe a estudar a palavra, a ler a palavra? Fica a dica. Pensa, converse com Deus. Decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué era um homem obediente. Josué sabia de sua responsabilidade, sabia quando ele foi chamado, a condição dele ocupar o lugar de Moisés naquele determinado momento, a condição de estar como figura humana e liderança contra Israel, e ele se submete totalmente à vontade de Deus e obedece a tudo aquilo que Deus colocou para ele. Josué ensina a respeito de decisões tanto no pessoal quanto no plano coletivo. Tudo que é para ele ou é para a nação. Na vida pessoal, o exemplo dele começa lá em Números, quando ele vai no Caleb e volta dizendo: a terra é maravilhosa, a terra que Deus nos prometeu é fantástica. E ele traz a boa nova. Ele não vai trazer o problema, ele não traz aquela coisa, não, vamos morrer. Não, ele não vem com esse. Ele não vem com esse discurso. Ele vem confirmar que a terra realmente é maravilhosa, a terra que Deus prometeu. E agora ele sabe que a vitória... Josué é um cara preparado para esse momento, porque ele viu tanto a terra quanto os obstáculos. Ele vem trazendo a visão da conquista, porque ele sabe que a terra é prometida por Deus, e agora ele está na condição de liderança, porque ele tem essa visão e ele sabe que não importa a ordem que Deus diga de como proceder, a vitória é certa, desde que ele, Josué e Israel confiem e obedeçam a ele. Essa é a chave do sucesso. Então Josué vive uma experiência lá no livro de Números. Dentro dessa experiência, ele aprende que precisa ver de acordo com a palavra de Deus. A visão, a orientação vem de Deus. Então, a terra foi prometida por Deus, a terra é maravilhosa, a vitória está prometida por Deus. Deus vai prover a vitória. Basta ser obediente. E todas as ações de Josué, elas vão ser de acordo com a orientação de Deus. E por mais que a gente possa ter pensado numa estratégia de guerra, ou numa arma poderosa, ou numa investida estratégica, não é a forma que Deus vai trabalhar para a vitória de Israel, não é a forma como nós podemos pensar numa guerra, como algumas pessoas ali vão para o outro lado da muralha, vão pensar em Jericó. O que se esperava de um ataque de Israel? Um ataque forte,
um ataque com força de guerra, um ataque com armas, um ataque com homens fortes, um número de pessoas muito grande. A preparação para a guerra, o clima para aquele confronto, como é que estava a cabeça das pessoas? E aí Deus vem com uma estratégia diferente, Deus vem com uma estratégia dele para mostrar que a vitória é dele. Deus quer mostrar na conquista, a terra já está prometida por Deus. Fato, a vitória é certa. Só que Deus quer mostrar para o povo que a vitória é dele, que a terra está prometida ao povo, mas quem concede a vitória é ele. Então, Israel não vai entrar com potencial de guerra, com homens armados até os dentes, que entram com espadas e entram quebrando tudo. Não. Deus vem de uma outra forma. Deus orienta Josué, orienta o povo de uma outra forma, para que o povo entenda que o Deus de milagres, o Deus que já operou maravilhas na vida do povo de Israel, na saída do povo de Israel do Egito, em toda a peregrinação de 40 anos no deserto, dessa maneira agora, para a conquista da terra prometida, Deus mais uma vez opera com ações simples do povo para mostrar que o poder é dele, o poder é de Deus. Talvez se Israel entrasse com muita força, com espada, com cavalos e com muita força, poderia alguém dizer, Israel conquistou. Mas Deus queria deixar muito claro que quem estava conquistando era ele. A vitória vem dele, o poder é dele. Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. E esse Josué é o líder nesse momento, um homem obediente a Deus. O livro de Josué é um livro de ação. Assim como nós falamos na nossa lição de Números, que Números é um livro de ação, que ele fala da movimentação de Deus, enquanto Levítico a gente ficava entendendo que para Israel entender a lei, ouvir a lei, era necessário parar para aprender a lei. Então, Josué é um livro de ação, assim como Números. O povo de Israel está andando, está em movimento. Chegou um momento muito importante agora, né, nesse ponto, começando essa parte dos livros históricos. E é muito importante a conduta de Josué em obediência total à palavra de Deus. Se Deus dissesse a Josué o seguinte, Josué, você vai, coloca o povo todo em volta da cidade e fique em silêncio por 3 dias e depois todo mundo estale os dedos. Josué faria o que Deus disse a ele para fazer. Josué era um homem obediente a Deus, plenamente consciente de que Deus ia providenciar a vitória e que a estratégia viria dele. O segredo de Josué é confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor. Mas quando a gente chegar no capítulo 9, a gente vai ver uma falha do líder e do povo, porque eles não destruíram todos os povos de Canaã, dentre eles os gibeonitas, e não consultaram o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Existe uma falha, mas isso não invalida a condição de Josué como um homem que ouve ao Senhor, como um homem que atende ao chamado de Deus. Vamos falar de algumas curiosidades, mas a maior de todas no livro de Josué é a pergunta: o sol parou? O capítulo 10 é o mais debatido, né? A luta está acontecendo, a guerra está acontecendo, e Josué percebe que o tempo que resta de dia, de luz do sol, não é suficiente para terminar a guerra. Então, se a noite chegar, esse povo pode sair, fugir, se reorganizar, voltar, ou demorar a voltar, e as coisas não vão se concretizar como elas devem se concretizar. Então, Josué percebe, olha, não vai dar tempo. A gente não tem tempo de luz do dia suficiente para vencer a batalha. Então, diante de Israel, orientado pelo Senhor, ele diz que o sol
pare e a lua também. E a luz natural, a luz do sol, a claridade, ela não se vai. Ou seja, fica realmente parado para que haja luz até o momento em que Israel extermina totalmente os seus inimigos. Isso também gera, às vezes, muita controvérsia, porque, mas então Deus precisou parar o sol, então ele segurou o universo inteiro, porque a gente tá falando aqui, quando a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou, é a visão de quem está na Terra. A gente sabe que não é o sol que gira ao redor da Terra, né? Pode até alguém falar assim, então tem uma falha. Não tem falha. A visão de quem observa, a visão do observador, mesmo nós sabedores de que é a Terra que gira em torno do Sol, nós dizemos, o Sol nasceu, o Sol se pôs. O relógio solar, ele funciona de acordo com a posição do Sol. Nós usamos essas expressões. Isso não quer dizer que a gente invalide a ideia de que a Terra gira ao redor do Sol. Mas a visão do observador é o movimento do Sol, o movimento da Lua. Então, naquele momento, a gente está falando dessa relação, de quem está, é necessário que o Sol esteja ali, para que a gente tenha luz para vencer a batalha. Então, para muitos, às vezes, parece assim, mas Deus então segurou o universo inteiro. Ele parou, porque se a Terra parou, então parou o sistema solar todo. Então, quer dizer que o universo inteiro ele segurou. Vamos lá. A gente está falando que existe um Deus que fez todas as coisas do nada, simplesmente pela sua voz. Então, se ele quisesse segurar o universo inteiro por um ano, ele é Deus. Se foi ele que fez tudo, ele é o dono de tudo, tudo foi feito por ele, qual o problema em aceitar que ele tenha parado o sol por algumas horas? Ele é Deus. Então, existe um Deus, dono de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Os milagres não são difíceis de nós aceitarmos. Os milagres são simples, porque não simples para nós, mas simples para ele, porque nós sabemos que ele é Deus e ele é sobre todas as coisas. Então, sim, Deus parou. Sim, Deus. Então ele segurou o universo. Sim, segurou o universo. Qual o problema? Foi o que ele fez. Foi ele que criou com a sua palavra, do nada, do zero. Com a sua palavra, com a sua voz, ele fez todas as coisas acontecerem, todas as coisas existirem. Não há problema nenhum ele parar o sol, o universo inteiro, por algumas horas. Ele é Deus. Então, há algumas correntes que foi literal, foi exatamente assim, mas foi uma mudança na refração dos raios solares para que houvesse luz natural. Vamos pensar no simples. Deus é Deus para fazer tudo, qualquer coisa que ele queira. Então, por que não entender que Deus simplesmente foi e parou tudo para dar a vitória que ele já tinha prometido ao seu povo? Agora a gente vai fazer um comparativo entre a nova e a antiga geração, nessas duas fases de Israel, né? Deus abre o caminho. A antiga geração, ela passa pelo Mar Vermelho. A nova geração, ela faz a travessia do Rio Jordão com Josué. A antiga geração, ela tem a vitória na batalha contra Faraó, quando Deus extermina Faraó e o seu exército, quando fecha o Mar Vermelho. A nova geração tem a vitória sobre Jericó,
quando caminha ao redor da cidade e as muralhas caem. Preste atenção que tanto na nova quanto na antiga geração, as vitórias elas são todas providência de Deus. O que Israel faz é obedecer a palavra de Deus somente. Deus que entra com providência, é Deus que realiza o milagre, é Deus que dá a vitória ao seu povo. Disciplina de Deus. A antiga geração vive um momento de disciplina, a murmuração que trouxe a disciplina com a morte dos filhos de Corá, e na nova geração a gente tem o pecado da casa de Acã. Quando Acã esconde aquilo que não era para esconder, os despojos, ele guarda e o povo sofre por causa disso. E, para terminar essa comparação entre as duas gerações, ainda fala que Deus usa a criação em benefício do seu povo. No deserto, o que Deus fez? Deus manda o maná e as codornizes para suprir a necessidade do povo se alimentar. A nova geração, Deus usa a criação de uma forma diferente. Ele para o sol e a lua para que haja luz suficiente para que o povo possa vencer a batalha. Então, como a gente pode aplicar Josué no dia de hoje? Obedecer a Deus. Tem uma batalha? Tem algo difícil? Obedecer a Deus. Quem vai providenciar a vitória? Deus. Como? Da maneira dele. E quando ele nos orientar da forma certa de agir, se nós agirmos da forma que ele orientou, nós sim seremos vitoriosos, porque ele é Deus. Da maneira dele, e nós na condição de servos, ouvindo e obedecendo segundo a sua palavra. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. E a gente pode falar também na guerra contra Azor. A guerra contra Azor nos dá o segredo da vitória de Josué. Vale a pena notar, eu estou lendo um pedacinho da revista agora, vale a pena notar como o general seguia as instruções de Deus em tudo, recebendo as bênçãos da promessa em Josué 1:8. Josué 11:6, a ordem para Josué: não temas. 11:8, o Senhor entrega os inimigos na mão de Josué. 11:9, Deus obedece à ordem de Deus. 11:12, Josué recebe a vitória. 11:15, Josué era obediente. O segredo da vitória de Josué é a obediência a Deus. Josué sabia que a vitória só viria se ele fosse obediente a Deus. Ele tinha essa experiência, ele passou por um momento de preparação justamente para isso. A participação de Josué, a vivência de Josué, a experiência de Josué com Deus, lá no livro de Números, é fundamental para que durante esse tempo todo, através dessa experiência, daquilo que Deus vai falar com ele para Caleb, depois desse momento que ele ainda ia, junto com Caleb, adentrar a terra prometida, esse Josué está sendo preparado para esse momento onde ele vai assumir essa posição de comandante, vamos dizer, do exército de Israel. A figura humana mais importante ali, a liderança humana. Mas, lembrando, o segredo dele é que ele era a figura humana, mas ele não era quem dava as ordens. Ele acatava e orientava o povo de acordo com as ordens de Deus. Então a gente pode colocar como grande lição é que Josué era temente a Deus, era obediente a Deus, e a sua liderança estava totalmente debaixo da ordem e da providência e da palavra de Deus. Eu quero ler mais uma vez com você o 1:8, porque quando te perguntarem de novo qual é o versículo-chave de Josué, agora que a gente já estudou tudo isso que a gente já falou, todas as experiências que nós passamos aqui de uma maneira rápida nesse panorama sobre o livro de Josué, eu tenho certeza que agora a sua leitura do versículo 8 ela vai ser diferente, porque você vai fazer agora, estabelecer uma relação com aquilo que nós conversamos aqui e aquilo que você vai reler. Vou ler bem devagar para a gente chegar junto.
Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a orientação de Deus para Josué no capítulo 1. Assim que Deus chama Josué e conversa com ele, seguindo essas orientações, de acordo com a palavra de Deus e a orientação de Deus e a palavra de Deus que estava na mão do povo, a lei, na liderança do povo, ele foi bem sucedido, porque ele confiou em Deus e porque ele se colocou à disposição de Deus. Deus providenciou a vitória porque a terra foi prometida por ele, foi Deus que prometeu. Então, Josué entendeu que a terra que Deus prometeu, Deus daria a vitória ao povo do jeito que ele, Deus, determinou. E agora, para a gente encerrar, eu não sei se você já está com sua revista aí, eu quero ler com você a conclusão, porque ela já vai nos apontar para a próxima lição. Tá? Se você não tem, ouça aí com bastante atenção, por favor. O livro termina com uma declaração de fé do líder e testemunho de sua família para o povo. Josué e sua família tinham tomado a firme decisão de servir ao Senhor. Preste atenção. O que faltou no ministério dele foi a visão da necessidade de formar um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não apontou ninguém. O resultado você verá no próximo livro. Sem líder, o povo se afastou de Deus. A gente viu lá em Números, né? A gente falou do povo que é desobediente, povo teimoso, povo que via tantas coisas, que via Deus fazer tantos milagres, realizar tantas coisas e, na primeira oportunidade, fazia besteira. Na primeira oportunidade, entristecia a esse Deus tão poderoso, tão misericordioso, tão amoroso, que tinha tanto zelo, tanto cuidado com esse povo. E no livro dos Juízes a gente vai ver a próxima lição, ela vai englobar tanto Juízes como Ruth. Então, que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Você que ainda não ativou as notificações, clica no sininho. Hoje à noite teremos culto. Esteja presente aqui na nossa transmissão. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E vamos orar. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado por esses momentos aqui. Que o Teu Santo Espírito venha a suprir aquilo, Pai, que as minhas limitações talvez não tenham sido suficientes para esclarecer os meus irmãos, mas que o Teu Espírito venha, Pai, trazer sim o esclarecimento que eles necessitam. Perdoe as minhas limitações, Senhor, mas que possamos aprender mais de Ti. Esteja com cada um dos meus irmãos, visitando suas casas, suas famílias, o pastor da nossa igreja, nossa liderança, Senhor, e que hoje à noite possamos estar aqui reunidos, mesmo que online, mas para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Então, Deus abençoe você. Use o chat, se você tiver aí alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Eu sei que o nosso pastor está sempre online no momento da Escola Bíblica Dominical. Você sabe que aqui é gravado, fica mais fácil para a gente poder fazer. Mas o pastor está online, então se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat se você não colocou ainda. E se não foi respondido agora em tempo real, na próxima oportunidade, ou eu, ou Felipe, ou Isabela, o próximo que tiver ministrando a lição, vai esclarecer para você. Fiquem com Deus e graça e paz para todos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Robledo, por esta aula dessa manhã, pela forma como Deus usou o seu servo. Estamos chegando ao final da nossa mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você a estar conosco no nosso culto, logo mais às 19 horas. Compartilhe os nossos cultos
com seus vizinhos, com seus amigos, com aqueles que você conhece, com pessoas que precisam ouvir de Jesus. Esteja compartilhando as nossas ministrações. É uma maneira que nós devemos usar para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. Vamos orar ao Senhor, então. Nosso moto da nossa Escola Bíblica Dominical, depois da nossa oração. Senhor, obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma bela aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela maneira gloriosa com que o Senhor usou teu filho nesta manhã. E pedimos em nome de Jesus, um restante de tarde abençoada na tua presença. Que cada um de nós aqui, Pai, seja instrumento do Senhor e que possa, Pai amado, ter firme aqui a confissão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar você em casa a ler comigo aqui o nosso moto desse período da Escola Bíblica Dominical, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O texto diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.